Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 25, 26, 27, 28 e 29. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, pela vida do reverendo José Orisvaldo Nunes, pela vida do coordenador do Conjuade, irmão Eliazar, irmão Fazão, toda a coordenação do Conjuade, ao pastor Geraldo, toda a coordenação aqui da 4ª região, ao presbítero Éder, que é um amigo. Deus me deu a graça de pregar na posse dele, foi uma benção. E quero louvar Deus por cada conjuadita. Os pregadores vêm pregar em Alagoas e os pregadores saem renovados. Porque, eita, ele é cheiroso mesmo. É muito poder, é muita graça de Deus. E é uma honra, é um privilégio fazer parte do Conjuade. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Amém? Lucas 17, 26 ao 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Amém? O jovem cristão diante da pressão do mundo atual. Nós vamos usar esse texto para pregar sobre o tema que vocês escolheram. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Queridos, no final estará, acredito que aqui no corredor, mas está também aqui na livraria, aqui atrás da nossa irmã Loura. Ela é uma bênção de Deus que ela vende meus livros. E Descomplicando o Apocalipse. Você sabe que apenas 5% da igreja estuda e lê o Apocalipse. Por que só 5% estuda e lê? Todo mundo diz que é muito difícil, né? Mas a maior regra de hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Eita! E se o Apocalipse está na Bíblia, ele tem interpretação. Então nós escrevemos esse livro totalmente didático. No final de cada capítulo tem questionários para você responder sobre o assunto e memorizar aquilo que você vai aprender sobre o Apocalipse. Custa R$50. E adquirindo esse material, você vai estar abençoando o projeto Arrependa-se. É um projeto que Deus nos deu na pandemia. E hoje nós temos uma base lá no Amazonas, com 5 missionários. Agora, nesse momento, está tendo um retiro num sítio, que nós ajudamos a estruturar esse sítio, com mais de 200 jovens. Tem índios de várias tribos, e os ribeirinhos estão lá recebendo a palavra de Deus. E no mês de maio, dia 24 de maio, eu e a minha esposa estamos indo para Angola, e nós vamos deixar uma base do projeto na Angola, junto com uma escola que ajuda 100 crianças. E nós vamos fazer um trabalho na Angola, é algo que está no meu coração desde a minha conversão. E faz tempo. E agora Deus abriu a porta
e nós estaremos em Angola, deixar esse trabalho lá para a glória de Deus. O maior propósito é ganhar almas. Isso arde na minha alma e no meu coração. Irmãos, vamos ao texto. Jesus, ele está fazendo uma afirmação. E essa mensagem Deus me deu numa reunião de obreiro aqui. Pastor José Orisvaldo falou sobre esse assunto e a minha mente... Que coisa tremenda. Eu acompanho os cultos de doutrina. Essa igreja está sendo muito bem alimentada. É o próprio Deus que tem usado o seu servo neste lugar. Glória a Deus. E Jesus está afirmando que como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí nós precisamos entender o que aconteceu nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé foi uma corrupção genética e espiritual. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, versículos de 1 a 3, como foram multiplicando-se os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma mistura. Os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e geraram filhos. E aí nós precisamos entender quem eram os filhos dos homens e quem eram os filhos de Deus. E é muito importante entendermos que existe muitas fábulas em torno deste texto. Porque tem muita gente que diz que anjos desceram e deitaram-se com as mulheres e geraram os nefilins, os gigantes. Mas Jesus quebra toda essa doutrina, porque Jesus disse que no céu nós seremos semelhante aos anjos. E Jesus foi muito claro dizendo que anjo não se casa e não se dá em casamento. Anjo não tem sêmen para gerar vida. Então, para você entender, existia uma geração de filhos de Deus e existia uma geração de filhos dos homens. E os filhos dos homens, eles não eram chamados assim, não é chamado assim toda a Bíblia. Quando nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: não segundo Caim, que era do maligno. A geração dos filhos dos homens era a geração cainita, e a geração cainita é conhecida na Bíblia como a geração da serpente, como João escreveu dizendo que era a geração maligna. A geração de Caim era uma geração maligna. E quando nós estudamos sobre a geração de Caim, no capítulo de número 4 de Gênesis, do versículo 2 a 4, não vou ler, mas só para você entender, a geração de Caim é uma geração que não zela por princípios, porque Deus se atentou para o sacrifício de Abel, e ele rejeitou o sacrifício de Caim. A geração de Caim é aquela geração que oferece o que acha que deve oferecer a Deus,
e acha que Deus é obrigado a aceitar o que ele está oferecendo. Essa é a geração de Caim. Veja, Abel consultou o princípio. E o princípio do sacrifício de animal, quem deixou foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, verso 21. A Bíblia diz em Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem foi o primeiro a oferecer um sacrifício para vestir a nudez do homem? Deus. E este sacrifício que Deus fez já apontava para o sacrifício perfeito da cruz. Oh glória! E veja que você vai ver em toda a Bíblia sacrifícios de animais, por causa do pecado do homem, porque o princípio quem deixou estabelecido foi Deus. Mas veja que a geração de Caim não se preocupa com o princípio. A geração de Caim acha que pode oferecer o que quer a Deus, e acha que Deus é obrigado a receber o que ele está oferecendo. Segundo, a geração de Caim é uma geração carregada de inveja. Versículo 5 do capítulo 4, a Bíblia diz: ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim invejou o seu irmão, porque ele achava que Deus devia aceitar o seu sacrifício de qualquer forma. A geração de Caim, além de oferecer o que achava que deveria oferecer a Deus, além de ser carregada de inveja, existem algumas coisas sobre a geração de Caim que são muito fortes. Versículo 17 do capítulo 4. A Bíblia vai falar: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Entenda que o Enoque aqui não é o que foi transladado vivo. Caim edificou uma cidade e chamou o nome de Enoque, o nome do seu filho. Caim foi o primeiro a edificar uma cidade e governar sobre cidades. Então Caim foi o primeiro a governar sobre pessoas, dominar pessoas. Ele edificou